Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, e hoje vamos aqui trabalhar com algumas dicas acerca de produção de texto. Ultimamente, os concursos públicos têm cobrado muito redação, texto dissertativo, argumentativo, texto discursivo. O que é uma dissertação, o que é um texto discursivo e o que é, às vezes, um estudo de caso. Vamos verificar hoje, juntos, algumas orientações para que este processo de produção de texto não nos tire o sono. Vamos lá e vamos juntos. Qual é a proposta mais oferecida pelos concursos públicos quando eles cobram produção de texto? A tipologia mais solicitada é justamente a dissertação. Vocês precisam tomar ciência de que existem dois tipos de texto dissertativo. Em um, você tem o processo apenas expositivo. No outro, há o processo expositivo argumentativo. É necessário, por conseguinte, identificar qual é a cobrança lá na nossa apresentação de prova, lá no nosso edital. Se o edital requisitar de vocês um texto discursivo, este será apenas uma dissertação expositiva. Se ele requisitar para nós um texto argumentativo, este aí é uma dissertação argumentativa. Mas qual é a diferença? Em uma dissertação expositiva, nós temos apenas uma exposição sem a marcação de uma ideia. A dissertação argumentativa nos oferece o pedido a uma apresentação de opinião. Eu tenho argumento, eu tenho opinião. Se por um acaso, lá no edital, houver a indicação, o seu texto deve ser um texto dissertativo, argumentativo, não esqueçam, você deixará claro no seu texto qual é o posicionamento acerca de uma determinada temática. Mas, Rose, eu lembro que o meu professor de cursinho, na época em que eu fazia cursinho, em que eu fiz cursinho, eu lembro que meu professor disse que não era para eu repetir, não era para eu me manifestar, indicar a minha opinião. Ok, então eles não estão pedindo um texto dissertativo argumentativo. Esta opinião, quando nós indicamos que é uma opinião, esta opinião ela não vai ser transmitida para o seu leitor com o uso da primeira pessoa do singular. Não. Você tem aí uma referência a uma opinião sem a explicitação de pessoa. Rose, como assim? Notem, se eu digo que o Brasil é um país em desenvolvimento, eu não tenho opinião, eu tenho uma exposição. Mas quando eu apresento que o Brasil é um país em desenvolvimento devido aos avanços que nós tivemos nos últimos 10 anos e a uma apresentação de política interna e externa que nos leva a um crescimento socioeconômico internacional e nacional, eu estou aí apresentando uma opinião, uma tese. Para eu justificar esta tese, para eu consolidar essa tese, eu tenho que organizar um texto que leve ao meu leitor uma concretização dos meus argumentos, uma concretização de minha opinião. Isso é um texto dissertativo argumentativo. Se você apenas expõe dados, faz referências que já estão ali apresentadas na sua proposta de apoio, não é um texto argumentativo. É um texto apenas expositivo. É justamente nesta conversa de hoje que nós vamos identificar quando, por que e como fazer para um concurso público este texto que nos assusta tanto. Normalmente, uma pessoa que não tem tanta dinâmica de escrita leva aí, no mínimo, 1h30 fazendo um texto. Algumas pessoas levam 2h30 fazendo um texto. Vejam, em um processo em que nós temos somente 4 horas, levar 2h30 fazendo um texto é, para nós, nocivo. Nós temos que nos organizar em termos de estratégia de orientação também nesse tempo. Se nós temos 4 horas, desconsiderem meia hora. Meia hora é ali para preenchimento de gabarito. Nossa, quantas pessoas preenchem o gabarito inadequadamente só porque estão ansiosas? Meia hora é para isso.
Vocês têm, portanto, 3 horas e meia. Se vocês têm 3 horas e meia para fazerem uma prova com 60 questões, vocês terão para cada questão uma média de 2 minutos, 2 minutos e meio. Sobra muito pouco para produzir um texto em rascunho e no passar limpo. Eu tenho que identificar, se eu não conseguirei fazer rascunho diretamente na folha de resposta, eu terei que apresentar meu texto. Mas, e se eu me impedir, se eu não estiver treinado o suficiente para diretamente na folha de resposta apresentar a minha redação? Como é que eu faço? Eu tenho que identificar, enquanto produtora de um texto, qual é o tempo que eu levo fazendo o rascunho e qual é o tempo que eu levo passando este rascunho a limpo. E vocês não podem esquecer, em meio a esse tempo, em meio a essa estratégia, você tem que ter um tempo para o planejamento e a organização. Não se iludam, não. O texto que você vai fazer para o concurso não é o melhor texto de sua vida. Não é também uma questão de inspiração. Sabem aqueles alunos que dizem, eu não estava inspirado? Pois é, não é uma questão de estar ou não estar inspirado. É uma questão de você planejar o seu texto e fazer exatamente o que eles estão te cobrando. Nós vamos, durante o evento de hoje, durante a apresentação de hoje, nós vamos justamente identificar técnicas de resolução, técnicas de produção textual. Vamos lá. Primeiro, vamos identificar o que é a dissertação, e já vimos, temos 2 tipos de dissertação, e nos deparamos com o processo de um texto em que alguns indicam que escrever vai ser um desafio. Escrever é realmente um desafio, mas não é um desafio voltado à inspiração, repito, é um desafio voltado ao planejamento. Não esqueçam que lá na prova, se a minha proposta for de um texto dissertativo argumentativo, eles querem que vocês indiquem uma opinião, ou seja, eles precisam que vocês defendam uma ideia. E essa defesa de ideia apresentará justamente 4 etapas. Não esqueçam, 4 etapas. Vamos verificar quais são elas. Primeira indicação, primeira etapa, você precisa identificar na proposta qual é o assunto do texto. Todo texto, seja ele dissertativo ou dissertativo expositivo ou dissertativo argumentativo, todo texto ele tem um assunto. E como é que eu vou identificar o assunto? O assunto é aquela palavra mais importante do meu texto, é aquela palavra mais importante de minha produção. Vocês vão identificar o assunto não somente numa produção particular, mas em um texto que esteja sendo analisado para a interpretação de texto. Notem, alguns de vocês devem ter escutado o professor também do cursinho indicando, não repita palavras. Pois é, me digam como é possível eu escrever um texto sobre fome sem repetir a palavra fome. Porque fome não tem um sinônimo perfeito, um sinônimo que apreenda perfeitamente a ideia do que só a palavra fome vai nos traduzir. E aí o aluno, o candidato, fica nessa loucura. Eu tenho de substituir, eu vou substituir, eu devo substituir. Não, você não precisa substituir. Você só vai tomar cuidado com uma repetição que seja desnecessária. E a repetição desnecessária é a repetição de um termo que não seja o seu assunto. O seu assunto, sim, você vai repetir. Se a proposta é escreva sobre cidadania no Brasil, como é que você vai evitar a repetição da palavra cidadania? Você vai repetir a palavra cidadania. Ok, Rose, mas é tão difícil para mim fazer essa repetição. Não é uma repetição excessiva. É pelo menos uma vez em cada parágrafo. Assim, repetindo o assunto, você estabelece o que nós chamamos de coesão